Bem, boa tarde a todos. Realmente eu queria cumprimentar a organização do evento e agradecer o convite. Na realidade, nós vamos falar sobre o capítulo 7, que se intitula Redes de Colaboração Científica nos Rankings Universitários da América Latina. E eu gostaria de dizer que esse trabalho, ele é um dos produtos dos estudos da Comissão Institucional de Avaliação de Rankings da Unesp, que tem uma preocupação muito forte não apenas em alimentar os rankings e monitorar esses rankings, mas tentar saber um pouco o que aquilo nos diz e em que medida aquilo pode sinalizar para um conjunto de ações indutoras. E quando a gente fez esse trabalho, na realidade a nossa preocupação maior, como é até hoje, que permeia a Comissão dos Rankings, é a questão da visibilidade científica da produção da universidade, né? E quando eu falo essa visibilidade, eu não me atenho simplesmente ao científico em si, mas eu me atenho também à questão da visibilidade social, que é uma preocupação que a gente tem muito, principalmente com as áreas de ciências humanas e sociais, no sentido de mostrar que a importância de a produção científica da universidade ser visível não é simplesmente por uma questão de aumentar índice H de pesquisador, etc., que muitos poderiam até dizer, mas isso é puro produtivismo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de mostrar que isso é um dever social da universidade, de tornar público, tornar acessível, tornar disseminado o conhecimento por ela produzido, né? Então, é nessa linha que a gente trabalha. E dentro, obviamente, daquilo que o professor Sandro colocou, no intuito de se buscar diminuir as simetrias de áreas, né? Nós sabemos muito bem que cada área tem o seu próprio comportamento, não é, de produção científica, e na comissão de rankings a gente tem procurado analisar cada área dentro do seu próprio modo de produzir essa ciência. E aí vem a questão da colaboração científica, né? A colaboração científica, que é um fenômeno estudado pela cientometria, quando ela mede e interpreta os comportamentos da ciência, e essa colaboração científica nos leva a pensar de uma forma mais ampla em redes de colaboração científica. E aí foi feito esse estudo da QS América Latina para verificar um pouco qual é o impacto que essa colaboração científica tem na performance geral desse ranking. Não é? Em que medida esse critério, esse indicador, ele impacta em outros indicadores. O que nós percebemos e foi até uma percepção, eu diria assim, um tanto óbvia, mas pelo menos agora nós temos elementos para dizer isso com toda tranquilidade, é que a integração às redes de colaboração científica tem um impacto direto em um dos indicadores mais importantes desse ranking, que é a reputação acadêmica. Então, a gente percebeu que isso se dá numa relação direta. E ficou nítido nesse estudo como Brasil, Chile e México são aqueles que despontam como integrando mais fortemente essas redes de colaboração científica. Isso nos fez pensar algumas coisas dentro da comissão. Me perdoe se eu estou fazendo um certo brainstorming aqui, mas eu acho que é meu dever dizer o que nos levou a isso. A primeira questão, tá? Bom, se nós sabemos que a colaboração científica, ela vai impactar a reputação acadêmica da universidade, se a colaboração científica vai ser uma mola propulsora para a visibilidade da produção científica da universidade, nós temos que pensar, obviamente, como que se colocaria uma visão estratégica dentro da universidade, né? E essa é uma das questões que a comissão tem mais procurado trabalhar, né? Em que medida nós podemos desencadear um conjunto de ações indutoras, um conjunto de ações estratégicas que possam propiciar, que possam intensificar essas redes de colaboração científica, de modo a que a produção da universidade se torna cada vez mais visível. E aí nós nos deparamos com uma série de problemas que, em princípio, podem parecer corriqueiros, né? No evento anterior eu já até mencionei para vocês, mas que são problemas que têm uma repercussão enorme nos rankings. O primeiro deles é
a correta vinculação institucional. Eu já disse em outra oportunidade, a colega Flávia, coordenadora da Coordenadoria Geral de Biblioteca, está aqui. Ela, em uma determinada ocasião, ela detectou na produção científica da Unesp nada menos que 62 variações da forma de grafia da vinculação institucional. Vocês imaginam o que isso significa, uma vez minerado pelos rankings, o que isso significa em termos de desempenho da universidade. Quer dizer, a universidade tem uma perda enorme nisso, né? Uma outra preocupação, uma outra ação estratégica estaria na preocupação com a endogenia dessa produção. Seja a endogenia institucional, seja a endogenia local, seja a endogenia nacional, né? Se essa produção ela tem que se tornar visível, ela tem que ter uma preocupação muito efetiva com em que medida ela está sendo endógena, né? Porque estudos mostram que quanto mais diversificada for essa colaboração, mais possibilidade de impacto ela vai ter. Uma outra questão que afeta diretamente a Unesp, né? Nós verificamos há uns tempos atrás que a Unesp ela tem uma excelência nos rankings, principalmente na área de veterinária e na área de agronomia. Né? Vários rankings temáticos reforçam essa questão. Por outro lado, a gente se depara com um problema de baixa citação. E aí, quando a gente começa a verificar algumas das possíveis causas, a gente vai verificar que áreas como essas são muito permeáveis a temáticas locais, temáticas geograficamente delimitadas, mas que não há uma preocupação de tornar aquele fenômeno geográfico como algo que possa ocorrer em regiões congêneres, ou seja, a preocupação de fazer de algo local algo que possa ser apropriado em outro contexto. É esse olhar da internacionalização que nos preocupa. E com isso, né, a busca, obviamente, a partir daí, de identificar quais seriam as nossas fortalezas. Uma ação indutora que foi desenvolvida recentemente, na semana passada, foi a última PropTip, a PropTip 24, em que ela fala sobre estratégias para promover a visibilidade da promoção científica da universidade. Então, a partir de toda uma literatura, a gente está tentando ver se desenvolve um esboço de um checklist, para que o pesquisador, antes de submeter a sua produção, ele confirme alguns elementos para verificar, com a esperança de que essa produção seja mais visível. A primeira pergunta seria: a vinculação institucional no seu trabalho está corretamente grafada, por exemplo? Coisas desse nível. Não é? E uma outra questão que esse trabalho nos mostrou também é a possibilidade da gente começar a desenvolver no âmbito da comissão algo que a Universidade de Viena vem fazendo com muito êxito, que é um trabalho de monitoramento bibliográfico dos pesquisadores, não é? Um trabalho a partir da produção daqueles pesquisadores de se analisar o comportamento bibliométrico daquele pesquisador, até para a gente poder verificar tendências, para a gente verificar, eventualmente, situações que possam conduzir a uma menor ou uma maior visibilidade. É um trabalho que vem sendo feito pela Universidade de Viena, e que tem tido um êxito bastante grande. Então, na realidade, essa experiência, né, esse exercício, vamos dizer assim, de análise que a gente fez a partir do QS, é algo que no âmbito da comissão a gente está tentando fazer a partir de diferentes rankings para exatamente que a gente possa começar a pensar em ações indutoras. Eu acho que a maior preocupação nesse momento, dessa gestão, da comissão de rankings, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, é o desenvolvimento de ações indutoras. Ações que possam chegar diretamente aos nossos pesquisadores de uma maneira direta, de uma maneira simples, objetiva, mas que possam, ao fim e ao cabo, resultar em uma maior visibilidade da universidade. Muito obrigado.